Hoje nós vamos conversar sobre Montaigne, Michel de Montaigne, um filósofo da Renascença. Ele nasceu em 1533 e morreu em 1592. Ele é considerado um filósofo humanista, né? E há muito o que dizer sobre Montaigne, porque é um filósofo especialíssimo, diferente de qualquer um. Ele não escreveu propriamente um tratado sobre filosofia, mas ele até inventou um modo de escrever. Ele inventou uma forma de escrever, que são os ensaios. E o nome do livro dele, justamente, é Ensaios. Livro 1, livro 2 e livro 3. Esse estilo de escrever é um estilo saboroso. Parece que ele está conversando com a gente. É um estilo próximo, vamos dizer, dos diálogos de Platão, próximo de uma correspondência, de uma carta. Então, quando a gente lê, parece que ele está falando com a gente mesmo. Por isso que eu acho que ele mantém um frescor até hoje. E por que ensaios? Por que ele deu esse nome de ensaio? Ensaio porque ele diz que ele ensaia, ele se ensaia, ele se experimenta. Ele se experimenta a todo momento. Ele não se considera pronto. Ele diz que o homem, o ser humano, é um ser inacabado. Então, ele vai se experimentando. E se experimentando em todos os sentidos, não é apenas espiritualmente. Montaigne não separa corpo e alma. Descartes, que faz essa distinção, vem bem depois. Mas para Montaigne, corpo e alma estão unidos. Então, assim como ele fala daquilo que ele pensa, ele fala daquilo que ele sente, se ele está doente, se ele tem dores, ele fala muito do corpo. Então, isso faz com que a leitura seja muito agradável. E sobre todos os assuntos. Ele escreve sobre amizade, sobre a tristeza, sobre os coches, os carros, sobre o suicídio, sobre os selvagens. E o gostoso é porque a gente pode começar a leitura de qualquer capítulo. Não existe um ordenamento. Embora uma leitura mais aprofundada vai nos mostrar que ele vai mudando ao longo da escrita, ao longo dos anos, né? E ele não se incomoda em se contradizer. Ele se contradiz várias vezes, a gente vai notar isso. Porque o que ele está preocupado realmente é mostrar não o ser acabado, como ele diz, mas ele quer mostrar a passagem desse ser pela vida, que é os trancos e barrancos. Como ele diz, eu vou cabriolando, feito um cavalo, né? Eu vou tateando, vou ali. Não existe um caminho seguro, porque o homem é um ser frágil e é um ser que não usa só apenas a razão, né? Então, Montaigne era um nobre da região sudeste da França, perto de Bordeaux, que teve uma educação humanista. Ele nasceu num castelo e o pai dele fez questão de dar-lhe uma educação segundo os humanistas, isto é, uma educação voltada para a antiguidade greco-romana. Então, Montaigne só foi aprender a falar francês depois dos 6 anos.
Até os 6 anos só se falava latim com ele. O pai mandou buscar um preceptor alemão e esse preceptor ensinava até os empregados a falar um pouquinho de latim. Então, quando ele foi para a escola, ele já sabia tudo isso. Ele já sabia latim e dava um baile nos professores. Outra coisa que o pai fez pela manhã, todo dia, acordava Montaigne com o som da música, ao som de uma espineta. Espineta é uma espécie de cravo, né, da família do piano, porque ele não queria uma transição muito brusca entre o sonho, o sono e a vigília. Montaigne nunca foi castigado nem apanhou, né? Ele teve uma vida, depois entrou no colégio e foi ser magistrado. Teve cargos políticos, foi do parlamento, era o homem de confiança do rei da França, e teve várias missões diplomáticas. Por quê? Porque na época ele pegou uma época em que havia uma época de guerra civil, uma época de guerra religiosa, né, entre os católicos e os protestantes, que eram chamados de huguenotes da França, né? Então, ele pegou toda essa fase. Pegou também até a peste. Ele sofreu com a peste, se refugiou no seu castelo mais uma vez. Mas o interessante dele é que, aos 38 anos, ele achou que tivesse vivido tudo. Se cansou das honrarias e da vida pública e se retirou para o seu castelo, mandou fazer uma torre de 3 andares. Ali ele colocou uma biblioteca, ele tinha um quarto para dormir quando ele queria se isolar. A biblioteca dele tinha 1000 volumes, que na época era um espanto. Ali ele foi escrever os ensaios. Ele mandou inscrever nas traves do teto, as traves de madeira do teto, ele mandou escrever frases romanas e gregas. Só existe uma frase, no meio de 60 e poucas, só uma frase em francês, que é o que sais-je, o que eu sei, o que eu sei, né? É a única frase em francês. As outras estão ou em grego ou em latim. Então, ele tinha uma cultura muito sólida e discorria sobre qualquer coisa. Mas, aos 38 anos, ele não apenas ficou decepcionado com a vida política, ele foi prefeito por acho que umas 2 vezes de Bordeaux, mas ele também tinha perdido o melhor amigo dele, que era o Etienne Labessie. Labessie também era um magistrado que escreveu livros, e inclusive um dos principais seria A Servidão Voluntária, que nós vamos tratar uma outra vez, sobre esse livro e sobre a amizade entre Montaigne e Labessie. Então, ele estava desgostoso com a vida e se retirou para escrever esse livro, que é único em toda a história da filosofia e da literatura mundial. Eu só vou, daqui a pouco, ler um trechinho para vocês do que ele fala, porque no início dos ensaios ele fala que filosofar é aprender a morrer. Vindo lá dos romanos e dos filósofos estoicos gregos, né? Filosofar é aprender a morrer. No final dos ensaios, ele vai modificar essa frase.
Então, filosofar é aprender a viver. Aprender a viver é viver no presente, que o passado a gente não tem mais e o futuro ainda não veio. Então, a gente tem que circunscrever o nosso ser nesse tempo presente e enfrentar tudo que vem no presente. Essa é a grande filosofia dele, né? Mas eu vou ler um trecho aqui para vocês. Num ensaio, num capítulo do livro 3 dos ensaios, cujo título é Do Arrependimento, ele vai dizer: a meu ver, a felicidade do homem consiste em bem viver, e não, como dizia Antístenes, em morrer bem. Não creio que deva grudar agora um rabo de filósofo a um corpo de homem já gasto. Nem quero que o tempo que ainda me resta a vegetar seja um desmentido à parte mais longa e bela da minha vida. Quero apresentar-me e que me vejam de um modo uniforme. Se tivesse de voltar a viver, viveria como vivi. Não lamento o passado e não temo o futuro. E se não me engano, meus pensamentos sempre se acordaram com meus atos. Então, Montaigne não teve medo de viver. Aliás, ele morreu de uma doença de pedras dos rins, que ele sofria muito. Acabou morrendo disso. Mas quero terminar com uma frase de Nietzsche sobre Montaigne. Impressionado com a vitalidade do Montaigne, ele disse: o fato desse homem ter escrito realmente o fato desse homem ter escrito realmente aumentou a alegria de viver nesta terra. Se me fosse dada a tarefa, eu poderia me esforçar para ficar à vontade no mundo como ele. Quer dizer, o Montaigne foi um filósofo que viveu à vontade, exercendo esse papel de homem que é uma mudança constante. Obrigada.